Memória na TV recebe hoje, nessa semana, a semana do aniversário de São Paulo, capital, duas mauaenses, a Cristiane Carbone e a Cecília Camargo. As duas de Mauá, a Cecília é curadora da Pinacoteca de Mauá, a Cristiane Carbone é uma artista plástica que só nos traz orgulho, né, de ver ela participando de um projeto ligado a São Paulo, capital, sem se esquecer de Mauá. Isso que é legal. E um domingo antes do aniversário da cidade, ela inaugurou mais uma exposição no interior da Catedral da Sé, focalizando a própria catedral. Que legal, né, Cristiane? Como é que surgiu essa ideia de você fazer essas pinturas? Em loco, você de repente está lá dentro da igreja pintando, as pessoas passando e observando. Conta essa história pra gente. Ademir, é uma sensação muito gostosa. Essa ideia surgiu quando eu fiz uma exposição no Forte de Copacabana, em 2018. E eu me senti muito à vontade em trabalhar com a presença do público. A partir de então, eu comecei a fazer esse trabalho em algumas exposições. Pintar no centro de São Paulo não é fácil, especialmente ali na Praça da Sé. Mas estando na catedral, eu me sinto protegida. Eu acho que também é uma forma do público conhecer o processo de produção. E entender que o artista é um trabalhador, como qualquer outro, é uma profissão, né? E ele faz isso. É porque se, de repente você está em Veneza, você vê todo mundo pintando as belezas de Veneza. Né? De todas as idades com quadro pintando. Agora você passa na Praça da Sé, na linda Praça da Sé, principalmente a linda Praça da Sé de outrora, e você vê todo tipo de pessoas, né? Principalmente as menos favorecidas, e não vê nenhum pintor lá, mas de repente está uma moça que mora em Mauá pintando lá. Exato. É uma alegria muito grande. E essa troca com o público, né? É, Eles se interessam? Viu? demais, demais. As pessoas param para conversar, para ver. É interessante esse olhar de apreciação, de admiração. É um outro lado que o artista precisa se aproximar, de fato, das pessoas, né? Afinal de contas, o artista vai onde o público está. Especificamente da Praça da Sé, da Igreja da Sé, você começa já em 18 ou não? Não, a exposição na Catedral da Sé eu fiz em 2022. Quer dizer, agora seria o terceiro, 22, 23, é o segundo ano. Segundo ano que eu Segundo estou ano. fazendo exposição na Praça da Sé. Mas eu tenho participado das comemorações do aniversário da cidade desde 2004. Nos 450 anos, quando eu levei a exposição Tributo a São Paulo para Brasília. Fiz exposição na Câmara e no Senado. Mas naquela ocasião a exposição era uma exposição apenas de preservação. Então era uma homenagem à cidade de São Paulo, mas não tinham obras que retratavam o passado. Era só o presente. Certo. Quer dizer, e a gente vê aqui, por exemplo, eu achei fantástica essa foto de você junto a um quadro da Catedral da Sé, que nem era catedral, a Igreja da Sé, do Largo da Sé, ainda no século XIX, imagino, Isso. né? E você ao lado desse quadro, você precisou buscar uma foto, alguma coisa para fazer essa reprodução. Exato. E aí eu quero destacar o valor do fotógrafo, né, que faz o registro e documenta o momento. Eu trabalho muito baseado nas obras, na fotografia do Militão Augusto de Azevedo, que é assim uma referência, né? Fiz vários registros e alguns outros fotógrafos também, Guilherme Gansley, serve como referência para produzir esse trabalho. Já essa segunda foto que a gente está mostrando, você está no interior da igreja. Aqui já não é o trabalho de reprodução do Militão ou de outro autor fotográfico. Você está observando detalhes internos da igreja. Exato. Né? E aqui que o público. Olha, tem gente assistindo a missa, alguma coisa, e você lá pintando. Exato. Essa é a minha contribuição documentária. Então, parecido com o fotógrafo, eu estou fazendo o registro da minha época, que será referência no futuro. E aqui sim, aqui. Eu acho que é tanto material seu, mas isso é uma referência, né? A linda Catedral da Sé. Né?
Aqui você precisou ficar na praça ou você se baseou também em foto? Esta Ou imagem, misto? não, essa imagem, eu estive lá fazendo várias fotos, porque eu uso não apenas uma foto como referência. Uma foto me dá o ângulo, as outras me dão os detalhes. Então eu faço um estudo, não é uma foto que eu estou reproduzindo, não, eu faço um estudo e cada uma me dá as informações adequadas para produzir a obra. E essa obra especificamente você demorou quanto tempo? Porque são 1000 detalhes, né? São obras pequenas, né? Eu levei aproximadamente uns 10 dias para Se produzir eu essa ficasse obra. um mês eu não ia sair nada, viu? Aí você dá, a partir daí, aqui especificamente do Lago da Sé, você, você produziu trabalhos e obras de São Paulo, dos pontos básicos, como eu estou vendo aqui o Museu Paulista, né? O detalhe do museu lá no Ipiranga e lá no Ibirapuera, né? Exato. Né? Nós precisamos lembrar que 2022 foi um ano assim muito fértil para as comemorações. Nós tivemos o bicentenário da Independência. Então eu pintei vários quadros, uns 3 quadros, do Museu do Ipiranga e do Monumento à Independência. Esse é o Monumento à Independência. Monumento à Independência. Tá. E tivemos também a comemoração de 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Tá. E aí nós temos a imagem, então, do obelisco, que é o memorial do soldado constitucionalista, e o soldado jacente, que representa todos os heróis que morreram na trincheira, defendendo São Paulo e a Constituição. Você sabe que em São Bernardo, na Vila Pauliceia, tem também um monumento semelhante, bem pequenininho, né? E totalmente pichado e abandonado. Lamentavelmente. Nos 50, agora foram 90 anos, né? Nos 50 anos, acho que era o prefeito Tito Costa, ele fez, né? O obelisco lá na Vila Pauliceia, numa pracinha bonitinha. Hoje passou a data dos 90 anos, tinha passado dos 80, dos 75, o pessoal não lembra. Exato. Essa é a importância, Ademir, de nós cultuarmos a nossa memória. Isso nos fortalece. Então, preservar a memória, cultuar a memória, não vai nos devolver os valores de outrora. Nós precisamos caminhar para frente, mas ter em mente o que foi feito para que nós estivéssemos hoje exatamente como estamos. Diante dos quadros prontos, eles são reproduzidos não pelo Militão, né, que o coitadinho já foi, né, mas para Cecília Camargo. Cecília, como que é trabalhar com a Cristiane, acompanhar o trabalho dela de perto, né, como ambas moradoras de Mauá, e fazer um trabalho em São Paulo? Olha, é uma atividade assim muito prazerosa, porque eu gosto muito dos registros, porque eu falo que os processos são muito importantes. É claro que quando a gente vê uma obra da Cristiane, dá toda uma satisfação, um prazer, mas acompanhar essa obra surgindo dá um outro significado. Então é muito gostoso, sabe, acompanhar. Então às vezes ela fala, vamos fotografar, eu fiz mais uma obra e tal, aí a gente vai, combina para fazer, e aí sempre é uma surpresa nova, e principalmente eu gosto muito de fotografar o processo também, né? Tá. Que acaba mostrando um pouco do cuidado, da necessidade que a Cristiane tem com os detalhes, porque a perspectiva é uma coisa que desafia muito, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, e a Cristiane tem todo um cuidado com isso, né? Então é gostoso ver essa dedicação dela e registrar. E esse contato, por exemplo, ver a Cristiane pintando em loco é maravilhoso, principalmente por conta da reação das pessoas, e aí a gente percebe o quanto que as pessoas são sensíveis à arte, são sensíveis a esse tipo de atividade, e o quanto elas ficam felizes de poder ter esse contato. Então, toda essa relação, acompanhar isso, dá uma energia muito positiva, traz uma energia muito boa.
e reforça essa questão da memória, né? Que é uma coisa que está no meu coração, né? Essa questão da memória, e a Cristiane tem todo esse trabalho voltado para a memória, que eu falo que é o diferencial da Cristiane, né? Ela resgata as histórias tanto da capital, quanto do Brasil, quanto de Mauá. Então, a Cristiane está sempre nesse resgate, nessa busca da preservação da memória. Eu falo que é o grande diferencial do trabalho dela. Você estava mostrando os postais de Mauá, né? O teatro, a Praça 22 de Novembro, que sofre mudanças de período em período. Sim. O Cruzeiro. Cruzeiro, né? De Pedra. Você acompanhou também, como em São Paulo, você acompanhou de perto essa produção da Cristiane? Cada vez que ela estava produzindo a obra, eu estava... E eu já fui várias vezes já no ateliê da Cristiane, então... O ateliê é em Mauá? É na minha casa. Na sua casa? Isso, isso. Que bairro que é? É no Jardim Olinda. Jardim Olinda. Isso. Então fica bem fácil e é bem gostoso ver esse processo. Então já houve, né? Eu vi desde ela fazendo os riscos, aí outros era já numa produção mais adiantada, e aí depois eu vejo finalizado. Então acompanhar esse processo é fantástico, é uma experiência incrível. Nós temos outras Cristiane em Mauá? Nós temos outros artistas plásticos, mas com uma outra linguagem que não está ligada a essa questão do resgate da memória. Então, sim, temos grandes artistas, temos uma produção bastante interessante, contemporânea, só que elas são assim, de um estilo diferente. Esse estilo do resgate da memória específico da Cristiane. É a marca registrada dela. A Cristiane trouxe algumas coisas para a gente, a Cecília também. Então aqui a gente tem um catálogo, Memória Paulistana, exposição da artista plástica Cristiane Carbone. Eu falei para o Andrade o Antônio de Andrade, professor. Ontem eu estava conversando com ele, vou receber a Cristiane Carbone. O Corinthians teve um Carbone, um grande craque do passado. Eu falei, não sei se é parente, acho que não é parente. Não. Né? Então tá aqui, ó, a exposição da artista plástica Cristiane Carbone na capa. O Vale do Anhangabaú em 2014, o Vale do Anhangabaú em 1949. Quer dizer, é memória pura, né? É a lembrança de um 49 que você nem estava projetada e de um Vale do Anhangabaú dos tempos modernos. Aliás, o Vale do Anhangabaú já sofreu uma grande alteração e este 2014 já é passado. Já é passado. Já é memória paulistana, porque não existe mais esse vale. Agora é um grande calçadão. Exato. Já era um calçadão, não é? Mas não desse jeito. Não, ele não era um calçadão. Não era. Ele tinha muito verde, né? Aquela Rua Formosa, né? Que fica aí Prestes Maia. Prestes Maia. Isso. Mas tinha muito verde. Agora ele é cinza. Ele ficou melancólico, infelizmente. Como o Memorial da América Latina também chega a ser árido. Né? Há grandes projetistas internacionais. Exato. Mas cadê o nosso coqueirinho, né? A nossa palmeirinha? Olha, aqui, gente, não sei se vai dar para mostrar, vamos tentar. Dessa mesma memória paulistana, olha, não dá nem para saber quantas imagens tem. Todas da Dom Marcos de Noronha da Costa, da Academia Portuguesa de História de Lisboa. Exato. Ele que fez a apresentação e ele escreveu assim, olha, gente, o talento artístico excepcional e a fina inspiração de Cristiane Carbone, Mauá, né? Que conheci no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, rapidamente conquistaram o exigente público português, sabendo valorizar os elementos tradicionais do patrimônio monumental. Executa-os com maestria. Parabéns à jovem e promissora artista. Dom Marcos de Noronha da Costa, da Academia Portuguesa de História, Lisboa. Olha, são obras da mauense Cristiane Carbone, que nasceu em Santo André. Olha, eu estou vendo aqui. Nasceu em Santo André, faz um trabalho internacional, mora em Mauá, tem ateliê na Vila Olinda
e é parceira da Cecília. Apoio do nosso querido Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e o patrocínio da Tecnolamp do Brasil, lâmpadas e acessórios. Parabéns, viu? A gente tem que enaltecer, né? Quem colabora. Pátria Amada Brasil. Outra exposição, ainda mais jovem, né? Tem uma foto dela aqui, bem menininha, da Cristiane Carbone, é isso? Carbone, em 2007. Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria Amada Brasil. Especificamente de Brasília, Cristiane? Essa exposição, ela foi pensada e construída pensando na valorização do Brasil. Então, eu pintei um quadro de cada estado brasileiro. Nós temos aí um ponto marcante, histórico, né? Valorizando as diferenças paisagísticas, os monumentos de cada estado brasileiro. Em 2007. Em 2007. E esses quadros, que fim que eles levaram? Algumas obras foram vendidas, mas boa parte desse acervo está na Pinacoteca Municipal de Mauá. Sobre a guarda da Cecília. Ô Cecília, fala pra gente, como é que você guarda tudo isso? Olha, é um trabalho extremamente prazeroso. Eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu faço uma coisa que eu amo, que é... A Pinacoteca fica lá no teatro. A Pinacoteca de Mauá fica no Teatro Municipal de Mauá. Tem o espaço expositivo no saguão, onde tem as exposições temporárias, e tem a exposição permanente que fica no mezanino. Temos também o acervo, a reserva técnica, e sempre essa ideia de valorizar os artistas da cidade. Então, no caso, nós temos um acervo importante da Cristiane, e que agora também vai tomando lugar de outros artistas que já vieram antes, que nem o seu Mitsunaga, que ele também retratava a cidade, ele também retratava memórias, e a Cristiane agora faz isso também na cidade. Então nós temos, inclusive, esses dois artistas de gerações completamente diferentes, de estilos também distintos, mas que tratavam essa questão da memória. Então o acervo ele pode ser acessado virtualmente. A Pinacoteca de Mauá virtual, então pode jogar no Google, que fica fácil de aparecer, Pinacoteca de Mauá virtual, e tanto quem entra no site vê as obras e conhece um pouquinho da biografia dos artistas também. Falando em biografia, Cristiane, qual a sua formação? Quem te ensinou a pintar? Meio que autodidata. Eu sempre me inspirei no meu tio-avô, no Mancuso, e comecei a desenhar desde criança. Como é que ele chamava? Gerovaldo Mancuso. Sempre assinou como Mancuso. E eu sempre admirei o trabalho dele. Comecei a desenhar e me aprofundar cada vez mais pela pintura. E me apaixonei pela história pintando. Tá. E minha formação, eu sou licenciada em artes plásticas, né? Professora. Tá. Então, quer dizer, quem quiser aprender com você, você se dá aulas? eu sou professora do Estado. Professora do Estado. Aonde? Que escola? Agora, atualmente eu estou trabalhando na Valentina Mercedes, Valentina Genocaro, ali no Alto da Boa Vista. Tá, em Mauá. Isso. E a Cecília? Cecília, fala um pouquinho da sua formação também. Bom, me formei primeiro como professora do magistério, então eu era professora das séries iniciais. Depois eu fiz também artes plásticas. A minha linguagem sempre foi a fotografia, né? A minha linguagem artística sempre foi essa questão da fotografia. E também fui professora, inclusive me aposentei no Estado, depois de 28 anos de exercer o magistério. E então sempre trabalhei, no final da minha carreira eu trabalhava também com arte, ensinava arte para os alunos. Quem que prestigia vocês em termos de pessoas jurídicas que te ajudam a fazer esse trabalho todo? Que você gostaria de agradecer até publicamente? Olha, Ademir, eu gostaria de agradecer o apoio institucional do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
no qual eu sou diretora de cultura, do Instituto de Geografia e História Militar, onde eu sou membro correspondente, e fazer um agradecimento especial ao COCID, Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial, que está patrocinando essa exposição Memória Paulistana, série Igrejas da Catedral da Sé. Um agradecimento especial, então, ao COCID, que tem apoiado o meu trabalho. E lá em Mauá, Cecília, quem apoia vocês? Quem que dá dinheiro para vocês fazerem um monte de coisas boas? Bom, nós ainda não temos essas parcerias. Não tem. Estamos abertos a parcerias e apoios, com certeza. E nós realmente fazemos muitas atividades contando com a própria colaboração dos artistas em si. Então, nós abrimos sempre o espaço da Pinacoteca, tanto para receber doações de obras de arte, quanto para fazer as exposições e valorizar o trabalho dos artistas aqui da região e da cidade de Mauá. O polo petroquímico, ele nasce com a refinaria de Capuava, que era a refinaria União, que era particular e hoje faz parte do sistema Petrobras. Eu tive a oportunidade de fazer o livro dos 50 anos, foi um trabalho assim, bem gostoso e tal. E eu lembro que naquela época havia a Recap, ela patrocinava coisas maravilhosas, né? E eu sempre dizia que era pouca coisa de Mauá, né? Continua assim também? E agora as empresas do polo, elas normalmente abrem editais para fomentar a cultura, que normalmente não é aberto para artistas, para produtores culturais, mas não necessariamente para museus e pinacotecas. Então, isso também acaba impedindo que esse patrocínio venha para a Pinacoteca especificamente. Mas, inclusive, a Pinacoteca de Mauá cedeu espaço esse último mês para a exposição dos 50 anos do Polo Petroquímico. Eles abriram no dia 15 de dezembro e ficaram até 15 de janeiro a exposição das obras. Porque tem o Polo Petroquímico e tem o Polo de Sertãozinho, né? Ah, sim, tem o Polo do Sertãozinho também, que são Quer dizer, várias o que não falta é empresas. fábrica. Não, o que precisa é nós afinarmos um pouco mais esse diálogo para que as empresas percebam que a cultura é algo importante a se investir e que também dá um retorno para o reconhecimento das indústrias, para o público em geral. Mas ainda falta afinar um pouco esse diálogo. Pessoal dos dois polos de Mauá, fala-se tanto na desindustrialização do grande ABC. Mauá está a toda, né? E vocês precisam conhecer essas artistas da cidade. Uma Cristiane, uma Cecília, tanta gente mais. E valorizar, meu Deus do céu. Né? Nós vivemos na aldeia chamada Mauá, na aldeia chamada Grande ABC. Temos grandes valores que precisam desse incentivo, dessa força de vocês. Torcemos para que vocês voltem vistas para esse pessoal, esses idealistas. E venham contar aqui no Memória na TV a experiência de vocês, a valorização de vocês. Contamos com vocês. Cristiane e Cecília, fala um pouquinho até quando vai a exposição lá da Catedral da Sé. Quando tem missa está aberto. Mas a igreja fica aberta sempre? Fica aberta. A exposição na Catedral da Sé foi inaugurada dia 15, vai até o dia 26 de fevereiro. A catedral fica aberta das 8 às 18 diariamente. E ainda dentro dos agradecimentos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à querida Academia Cristã de Letras, ao qual eu ocupo a cadeira de número 16. Tem me apoiado muito, então agradecimento especial à Academia Cristã de Letras. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente, Academia, boa prazer sorte. Meu, muito Estamos obrigada. abertos. Muito Cecília, obrigada. prazer em revê-la. Obrigada, sempre Aquela muito bom exposição te ver. do Caminho Suave está no nosso coração, viu? E dos meus netinhos também. Ai, que bom, eu fico feliz. E aquele espaço fotográfico a ideia era que as pessoas levassem consigo uma recordação daquele momento, né? Tá certo. Obrigada. Então, na semana do aniversário de São Paulo, viva a nossa capital. Santo André da Borda do Campo antecedeu a São Paulo de Piratininga pelo menos um ano, depois juntou tudo lá na Praça da Sé e hoje duas jovens trabalhando para a construção, mais do que o resgate, para a construção da memória paulistana, que é a memória de todos nós. E na próxima semana
nesse mesmo espaço, mas um pouquinho da nossa memória. Uma memória simples, uma memória operária, mas uma memória feita por gente que ama e adora e prestigia essa região. E antes de terminar, eu quero entregar para as duas convidadas. Nós não falamos desse livro, vamos falar. Vamos falar. Conta desse livro um pouquinho. Fortins, fortes, fortalezas. Por eles veremos o Brasil edificado. Ademir, eu tenho trabalhado com vários projetos e este é um projeto com muito carinho sobre as fortificações brasileiras candidatas a Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade. Nós temos 19 fortificações brasileiras que estão candidatas. Era para ter sido feita a votação já, a eleição, mas por conta da pandemia foi adiado para 2025. E aqui em parceria com o meu amigo Coronel Elcio Rogério Secomandi, professor emérito da Universidade Católica de Santos, e com o João Jorge Peralta, nós temos aqui esse livro que conta um pouco a história das fortificações e da viagem que foi feita do Forte de São João da Bertioga, o primeiro forte do Brasil, de 1531, até a Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Então, Estácio de Sá, ele saiu aqui de Bertioga para fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero passar às suas mãos Mas eu esse quero livro. autógrafo. Ah, com certeza. E enquanto a Cristiane autografa, eu passo para as mãos de vocês esse presente da família do Vanderlei dos Santos, antecedentes históricos do ABC Paulista, que cobre o período de 1550 a 1892. Tem o trabalho da dona Esther Mazini Levar, que fazia as reproduções das igrejas do ABC, inclusive do Pilar e de Mauá, e de toda a região. A família, então, pediu para que a gente distribuísse os livros, e a gente está distribuindo para quem? Para quem gosta de memória. Então, Cecília, para você. Muito agradecida, né? Olha, é muito legal. O Muito Vanderlei, feliz. muitas saudades dele, ele fez assim um trabalho maravilhoso, faz muita falta. Faz muita falta. Quando um memorialista se vai, é como se fosse uma biblioteca inteira que... O caso da Thaís, a Thaís Matarazzo, que partiu aos 40 anos, muito triste, uma obra né? maravilhosa, Muito jovem. né? A gente não se conforma realmente, né? Exato. Existem os desígnios de Deus, mas é triste, né, perder uma moça assim. Sim, com certeza. Para você. Muito obrigada, Ademir. Então agora de verdade a gente encerra com muita alegria. A gente queria continuar, mas tem um espaço, né? Obrigado. E na semana que vem a gente traz mais uma atração para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.